Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $32.500. Bitcoin que está caindo mais de 10% nas últimas 24 horas. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma análise de longo prazo, te mostrando o que eu espero e qual a minha estratégia pensando nos próximos meses. Além disso, também quero fazer uma atualização completa de curto prazo, te mostrando o que as próximas horas ditam para o preço. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar no semanal aqui falando um pouquinho sobre como eu encaro essa queda do Bitcoin. E apesar da gente estar assim com riscos muito elevados, a gente também tem, por outro lado, grandes oportunidades que para quem conseguir aplicar uma boa estratégia, provavelmente vai se dar bem no longo prazo, tá? Então eu quero discutir um pouquinho sobre isso aqui. Depois a gente vai para o curto prazo, mostrando suportes e resistências dos próximos meses e aí dos últimos minutos, últimas horas, né? Para vocês conseguirem se posicionar bem nesse momento de incerteza. Além disso, quero fazer uma atualização aqui dos indicadores de sentimento, mostrando todos os nossos indicadores do TRDR, que a gente tem constatações legais sobre o Long Short Rate ou CVD, e também sobre onde as instituições estão tentando acumular e distribuir. Então vamos mostrar com detalhes aqui onde estão essas grandes ordens de instituições, falando também um pouquinho do longo prazo, né? Afinal, quando a gente for analisar o semanal, eu também quero falar de um sentimento e qual a minha estratégia a partir daqui. Tranquilo? Então vamos lá. Caras, antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não tem uma conta no maior exchange do mundo, a Binance, eu fortemente recomendo que você conheça aqui e vá nos dois primeiros links da descrição. Usando esses links, você tem 20% de desconto nas suas taxas no Spot e 10% de desconto nas suas taxas na Binance Futures, tá? Lembro para vocês que as taxas da Binance são muito menores do que das outras exchanges e que você pode rentabilizar o seu capital de maneiras diferentes na Binance, seja a partir do trading, seja a partir de rendas passivas. Então vale muito a pena você conhecer e ir na playlist tutoriais também, para você aprender a operar na Binance Futures, tem que ser um trader experiente, né? Para você aprender também como ganhar com renda passiva, como rentabilizar seu capital, seja em Bitcoin, seja em dólar, tá bom? Então vou deixar nos dois primeiros links da descrição. Mas vamos lá. Investidores, quero começar falando um pouquinho do semanal, né? Afinal, é importante a gente entender esse movimento aqui, né? Porque muita gente está acreditando que é o fim do mundo, mas eu encaro ele simplesmente como uma correção natural do preço, tá bom? Se a gente traçar um Fibonacci dos $3.000, e tá, eu entendo que tem gente passando dos 8, dos 10, não faz muita diferença, tá? O mais importante aqui é a gente entender que a gente está formando uma correção natural do preço, tá? A gente está entre 0,5 e 0,68 de Fibonacci nesse momento, né? E eu acho que era natural essa correção, investidores. Afinal, a gente só subiu por muito tempo, né? E nada só sobe. E vocês sabem que a gente já está há muitas semanas falando aqui no canal qual é o principal catalisador dessa queda, né? Na minha opinião, foram as altcoins e a grande ganância que a gente teve no mercado nas últimas semanas. A partir de que as pessoas começaram a comprar criptomoedas, inclusive o Bitcoin, né? Não pelos fundamentos, mas para ficarem ricas rapidamente, né? Quando isso acontece, investidores, normalmente o mercado acaba indo para o outro lado. Para quê? Para estopar, liquidar e fazer as pessoas que estavam entrando pelos motivos errados sofrerem. É claro que não tem nenhum problema a gente especular e tentar rentabilizar o nosso capital, né, ganhando dinheiro rapidamente. Mas o problema é quando essas pessoas começam a entrar no mercado sem fazer um gerenciamento de risco adequado, tá bom? E grande parte dessas pessoas ainda estão sem esse gerenciamento e realmente isso me deixa preocupado, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está numa situação preocupante aqui no preço, essa situação pode ser uma grande oportunidade pensando no longo prazo. Então, nesse momento aqui, eu acho que sim, tá? A gente já tem que ter uma estratégia para pensar em acumular Bitcoin no longo prazo. Como assim, Paulo? Mas a tendência no curto prazo não é de baixa, o preço não deve cair, mais deve. Mas a gente precisa entender que ninguém sabe até realmente onde vai essa queda e que se a gente tiver uma estratégia agora pensando no longo prazo, por exemplo, acumulando Bitcoin toda semana ou tentando fazer um preço médio ali abaixo dos $20.000, a gente pode sim ter boas compras para daqui a alguns anos, alguns meses, quem sabe, a gente ver, nossa, realmente era o momento de pensar em compra no Bitcoin. Afinal, né, nós estamos aqui com o Fear and Greed em extremo medo já há bastante tempo, então eu acho que começa a fazer sentido, sim, a gente se expor ao mercado. Mas é para a gente se expor de uma maneira responsável e com uma estratégia, investidores. Você não pode, em sã consciência, dar o win aqui agora numa tendência clara de baixa, né? Afinal, a gente pode ver que essa tendência está bem feia e o volume está dando uma dica muito forte aqui para a gente. Repara que em nenhum momento da nossa alta aqui a gente teve tanto volume
quanto a gente teve em queda aqui. Então, provavelmente, o fundo ainda não chegou, tá? E a gente entende também que, por causa das próprias altcoins, esse fundo pode ser bem mais feio. Afinal, a nossa dominância continua aqui em 41,8%, extremamente baixa, tá? Então, enquanto a gente não tiver um grande aumento aqui nessa dominância, eu não vou me posicionar de maneira tão significativa assim no Bitcoin. Mas eu acho que tá fazendo sentido sim a gente começar a se expor um pouco ao mercado, né? Afinal, não existe retorno se a gente não tiver risco. Então, eu acho que começa a fazer sentido. Eu tô começando a rebalancear a minha carteira, igual eu sempre falo com vocês, que eu gosto de fazer em momentos de extremo medo, né? Porém, investidores, eu acho que enquanto a gente estiver, né, nesse mercado com a dominância desse jeito, com as pessoas acreditando que as altcoins vão desbancar o Bitcoin, e principalmente com as pessoas não se importando muito com o valor, no sentido, eu vejo muita gente falando, Bitcoin não se vende, Bitcoin só se compra, ou então pessoas falando, você só tem prejuízo quando você vende, você tem que esperar o preço voltar no seu ponto de entrada. E caras, eu sei que muita gente não vai gostar disso que eu vou falar, mas não existe erro pior do que você ancorar as suas decisões com base no preço que você entrou. O preço que você entrou, racionalmente falando, não quer dizer nada. O mercado não está nem aí para o preço que você entrou. Inclusive, eu recomendo uma FinClass, né, que é tipo um Netflix das finanças, muito boa, do João Braga, onde ele fala de vieses comportamentais. E um dos vieses que ele aborda é isso. As pessoas, elas compram um ativo em determinado preço e elas acham que o ativo tem que voltar nesse preço para elas venderem. E o que eu sempre falo com vocês aqui, esse é um dos piores erros que a gente pode ter no mercado. Você tem que estar de olho no preço atual e quais são as probabilidades atuais. O preço que você comprou, que você se ancorou, seja ele um preço bom ou ruim, não é o que você tem que olhar nunca, de maneira alguma, tá bom? Porque a gente sabe que se você continuar fazendo isso, né, você vai perder no longo prazo. Porque você lembra da história das sardinhas, que elas fazem? Elas compram qualquer criptomoeda, qualquer ativo, né, a determinado preço. Então vamos supor que você vai lá e compra o Bitcoin agora a $32.300. O preço vai lá, continua a queda e vai nos 20 mil. E se você não colocar o stop, né, a gente já sabe, ou não tiver, por exemplo, uma estratégia para você acumular até toda essa região aqui, você já sabe que você vai ter problema pensando no longo prazo, né? Mas o que a sardinha normalmente faz? O preço vai contra ela, ela não coloca o stop, e ela começa a virar um torcedor do mercado, esperando que o preço volte. Quando o preço volta aqui, dá um lucrinho para ela, ela sai. Isso pode dar certo 1, 2, 3, 4, 10 vezes, mas uma vez que der errado e o preço não voltar, igual eu acredito que muitas das altcoins aqui não vão ter máximas tão cedo, tá bom? Ou talvez nunca mais. Essas pessoas vão ficar presas para sempre ou por muitos meses e anos num ativo, né? E beleza, se você tem uma estratégia, eu não vendo Bitcoin, até faria sentido, né? Se a gente soubesse do futuro. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. E eu te pergunto, quem comprou nos $20 mil em 2017, você acha que segurou até os 3 e está segurando até agora? Eu posso te falar por experiência própria que eu vivi aqui no canal que não, tá? A maioria das pessoas acabou saindo do mercado e acabou tendo que vender nos piores locais possíveis, né? Afinal, como eu disse, você não sabe o dia de amanhã e você pode acabar tendo que vender esses seus bitcoins, não porque você quer, mas porque você precisa. Então, quando a gente fala de se expor ao mercado agora e começar a comprar Bitcoin pensando no longo prazo, você precisa entender que a sua exposição tem que ser ligada à sua possibilidade, né? Ou seja, se você quiser fazer uma estratégia de compra a partir de agora, faça isso. Mas entenda que esse valor pode cair 50, 60. O Bitcoin pode voltar abaixo dos $20 mil, tá bom? Então, você precisa entender que você tem que se expor de uma maneira inteligente e com um gerenciamento de risco que vai te permitir sobreviver ao mercado para você pegar as altas, tá? Porque com certeza eu acredito que essa não foi uma alta histórica do Bitcoin tão relevante para a gente ficar muitos anos, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai surpreender e a gente vai retomar a alta. Mas, para você aproveitar essa alta, você tem que primeiramente pensar em sobreviver e pensar em gerenciar seu capital. Se você colocar mais capital do que você pode agora, você provavelmente vai começar a vender quando está nos 20, nos 18, nos 10, o que for, até onde o Bitcoin for. Você precisa ter uma estratégia. Se você for pensar no longo prazo, ou você coloca um stop, que é o que eu mais recomendo, ou então você realmente pensa num preço médio e você pensa em fazer isso com dinheiro que não vai fazer você ficar preocupado e vai fazer você perder a noite, tá? Eu sempre falo que você dormir bem à noite é o melhor que tem, tá? Então se exponha de uma maneira responsável. Tranquilo, investidores? Então vamos lá. Espero que tenha ficado claro a situação, né? Eu espero que vocês percebam que sim, eu sou um cara que sou otimista em relação ao Bitcoin no longo prazo,
Mas eu entendo que de nada serve esse otimismo se vocês e qualquer pessoa, né, começar a se expor de uma maneira irresponsável agora e no futuro não conseguir aproveitar as altas que o Bitcoin pode ter, igual a grande maioria dos 20 aos 3 mil dólares acabou vendendo e não conseguiu aproveitar esse ano maravilhoso que nós tivemos, tá bom? Então é necessário sim tomar cuidado, porque como vocês podem ver, o Bitcoin está renovando a mínima de novo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do diário agora e dos suportes que a gente estava trabalhando, né? A gente tem o suporte dos 30 mil dólares, sem dúvidas eu acho que é uma região importante, tá? Inclusive acho que existe uma boa possibilidade da gente ir nesses 30 mil dólares, rompê-los para fazer uma armadilha, né? Todas as sardinhas colocando stops abaixo dos 30 mil e depois da gente retomando de maneira forte, tá? Então é um ponto onde eu vou ficar de olho aqui na nossa análise de sentimento para compra. Outro ponto importante que eu vejo é a região dos 24 mil, tá? Mas não é um suporte tão significativo como vocês podem ver no VPVR. O suporte mais importante, sem dúvidas, os suportes mais importantes, sem dúvidas, estão mais abaixo, tá bom? Então, os 20 mil, essa região entre os 20 e os 18 aqui, é uma região onde eu, sem dúvidas, se o preço for lá, vai ser uma grande oportunidade de acumulação. Se voltar nos 10, então 12 aqui, nossa, nem se fala, então. Muita gente acha que é impossível isso acontecer, mas para mim seria até natural que aconteça se a gente tiver uma queda de todos os mercados, tá? Se o S&P despencar, ver o Bitcoin aqui nesses 12 mil dólares não seria nada de outro mundo, tá? Então, não se ancorem também no sentido, o Bitcoin nunca mais vai abaixo dos 20 mil, nunca mais vai abaixo dos 10 mil. Quer pensar numa estratégia? Pensa numa estratégia conservadora e pensa numa acumulação aqui, ó, em toda essa queda, tá? Mas só com aquele dinheiro que você pode arriscar, não se esqueçam disso, porque a situação no momento é arriscada, provavelmente a gente vai ver novas mínimas aqui no Bitcoin, tá bom? Esses são os suportes que eu vejo aqui, sendo que os 12, 10 mil dólares são os principais suportes aí para o preço. Se voltar aqui, caras, aí realmente vai fazer sentido acumular bastante e quem sabe até dar um all-in no Bitcoin. Mas por que eu já não falo que a gente vai dar all-in? Porque tudo vai depender dos indicadores de sentimento, né? Afinal, se a gente chegar lá nos 10 mil dólares com long short ratio em 5, a gente não vai poder comprar, né? Então a gente precisa olhar esses indicadores. E por que eu acho que começa a fazer sentido, sim, a gente começar a se expor ao mercado? Porque tá caindo bastante, né? O long short ratio, ele caiu desde o vídeo de ontem que estava em 1.75, agora para 1.30 e poucos, 1.3, né? E a gente está liquidando mais pessoas. Repito, não são liquidações tão significativas para acreditar num fundo global, tá bom? Mas são liquidações que, assim, pô, as pessoas estão sofrendo, né? Ainda mais nas altcoins. Porém, parece que para formar um fundo mais importante a gente vai ter que liquidar mais, tá? Principalmente porque as altcoins não caíram tanto assim. Repare que todas caíram mais que o Bitcoin, basicamente, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa de um dia daqueles, com as altcoins caindo 30%, 40%, liquidando todo mundo, para aí sim a gente formar o fundo do Bitcoin e ter uma boa compra, assim, compras grandes, né? Digamos assim, boas posicionamentos maiores, assim, tá? Mas, sem dúvidas, ó, o long short ratio tá melhorando e a gente, cada vez que liquida mais, melhora um pouco a situação. Também destaco aqui o open interest que começa a cair de uma maneira mais forte, tá? Falando um pouco aqui sobre as instituições, cara, as instituições não tá muito legal. Por quê? Porque elas estão tentando distribuir o preço já nessa região dos 33 mil dólares, certo? Então olha o tanto de ordem de instituição que tinha aqui. Então eu te pergunto, pô, quando a gente acumula aqui embaixo, o preço sobe, e tem esse tanto de instituição aqui, o que a gente faz? A gente vende, a gente sai fora, né? Você tem que pensar também que não necessariamente qualquer compra que a gente fizer agora, a gente vai segurar para sempre, não. Se a gente volta e as instituições os ursos estão no controle do mercado, a gente pode pensar sim em vender, né? Desde que o nosso stop, né, e o nosso risco fosse menor do que o nosso potencial retorno, tá bom? Então lembre-se sempre de ter um gerenciamento. Então basicamente o que eu vejo aqui não é nem um pouco legal, tem muita ordem de instituição acima do preço aqui e não tem tanta ordem assim tentando comprar. Repare inclusive que a gente rompeu esse suporte que era bem importante aqui nos últimos minutos, né? Olha o tanto de Bitcoin que tinha aqui. E não tem ordem, bicho. A primeira ordem aqui está nos 31.500, depois lá nos 31, mas são ordens pequenas, né? Só se eu olhar aqui para cima o tanto de ordem que tem a mais para venda. Então isso não é algo muito bom, tá? Inclusive já falando um pouquinho mais aqui do curto prazo, qualquer retração que a gente tiver aqui pode ser uma boa oportunidade para você shortar o Bitcoin ou sair fora, né, de qualquer compra que não esteja num gerenciamento de risco bem aplicado aqui para você, tá bom? Então, basicamente, a partir desses 32.500 é região de resistência e antes do Bitcoin romper esses 33.500 aqui, 33.400, eu nem cogitaria em nenhuma compra a favor da tendência, né? A gente está numa tendência de baixa aqui. Como eu disse para vocês, acho que começa a fazer sentido
a gente se expor aos poucos ao mercado, tá? Afinal, a gente pode estar chegando próximo a um fundo. Então não pense em dar o win agora, pense que essa e nas próximas semanas provavelmente a gente vai se posicionar mais no Bitcoin. Tranquilo? Então basicamente é isso aqui que eu vejo, caras. Ó, padrão de continuação rompido para baixo. Se retomar aqui vai ser uma boa oportunidade para shortar o preço. Se rompe os 33.400, pô, aí já é uma situaçãozinha um pouco melhor e a gente pode olhar para um reteste acima dos 35 mil dólares, né? Seria muito bom, mas lembrem-se, passar desses 35.500, 37 não vai ser tarefa fácil. Olha o tanto de resistência que tem aqui. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro essa questão da exposição ao risco, que começa a fazer sentido, mas tem que ser uma exposição ao risco que te permita sobreviver no mercado. De nada adianta agora você colocar todo o seu dinheiro, quando o Bitcoin estiver lá embaixo, no melhor momento de compra, você está vendendo, né? Então você precisa entender que o mais importante no mercado não é pensar nos ganhos, igual a gente falou ontem, né? É pensar em proteger o capital. Então proteja ferozmente o seu capital. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais à noite. Um forte abraço.